Comigo em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel não, 2 Timóteo. Nossa, que diferença. Sei de onde eu tirei 1 Samuel. É 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Agora no capítulo 3, o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Nessa noite eu quero falar a respeito da família. Esses dias Deus me levou a ministrar em alguns lugares a respeito da família. Eu sei que por um tempo nós ministramos muito a casais. Eu e minha esposa, a gente ministrava muito aos casais. Nós éramos convidados muito para ministrar encontro de casais, jantar de casais, dia do casal e tudo do casal. Até ponto surgiu o livro Urias. E esses dias, do Dia dos Namorados para cá, eu ministrei acho que umas 5, 6 igrejas a respeito de casais e família. E orando a respeito da palavra que eu ia ministrar na sexta-feira, eu ministrei na Igreja Cristã Mundial. E a respeito do que eu ia ministrar lá, Deus começou a ministrar algumas coisas ao meu coração a respeito de família. E da importância de nós termos uma família que vive uma vida no altar e vive uma vida do altar. E hoje de manhã eu acordei com isso, eu acordei com esta frase no meu coração: que a minha família, que a nossa família, que a sua família tem uma vida no altar de Deus. Você pode dizer amém por isso? Diga assim: a minha família vai ter uma vida no altar. E a consequência de ter uma vida no altar é ter uma família que vive do altar. E aí, lendo esse texto de Timóteo, eu comecei a ver algumas coisas que falam muito forte ao nosso coração a respeito disso. Porque nesses dias o diabo ele tem investido pesado contra a nossa família. Não acho que o diabo investe contra a família somente do A, do B ou do C. O diabo ele investe pesado contra a nossa família, contra a nossa parentela. E se nós não buscarmos em Deus sabedoria para instruir a nossa família em todas as áreas, nós talvez teremos famílias destruídas ao longo de um tempo. A mídia hoje ela investe pesado contra a família. Quem tem filho menor de 18 anos? Levanta a mão. E quem tem filho maior de 18 anos? Levanta a mão. E é interessante que
eu estava orando aqui, eu até falei aqui agora há pouco, você é responsável por levar a palavra de Deus lá para a sua casa, porque a sua família talvez não esteja toda aqui, então você é responsável por chegar lá e contar tudo o que aconteceu aqui nesta noite, ministrar ao coração daqueles que não puderam estar aqui. Não só hoje, mas toda vez. Às vezes o marido vem sozinho à igreja, às vezes a esposa vem sozinha à igreja, e aí chega em casa, não ministra nada do que foi falado, nada do que aconteceu. E há um investimento pesado contra as famílias nesses dias. A cada 4 casamentos que são realizados, essa é uma estatística, a cada 4 casamentos que são realizados no Brasil, um casamento vive de aparências. Um casamento vive de conveniência. Um casamento nem vive, sobrevive. E um outro casamento não subsiste, ele acaba. E aí nós vamos olhando para tudo isso e nós vamos dizendo assim: bom, tudo isso é normal. Pelo mundo que estamos vivendo, tudo isso é normal. E as aberrações que nós vamos vendo na televisão, nós vamos achando que tudo isso é normal. Talvez, eu sei que você não assiste, eu também não assisto, mas não assisto porque eu não fico em casa mesmo. Mas eu ouço muito falar a respeito da novela agora das 9, Força do Querer. Que a menina, ela nasceu menina, mas ela diz que Deus blefou. Eu vi esse vídeo no Facebook. Um pedaço da novela, a menina diz assim: Deus blefou comigo. Era para eu nascer num corpo de homem, Deus me colocou num corpo de mulher. Deus estava de brincadeira quando me criou. E a sociedade, as pessoas estão começando, eu não digo nós que conhecemos a palavra, mas uma grande maioria começa a achar que isto é verdade. Esses dias eu vi uma foto de um caju pendurado numa mangueira. E aí o caju dizendo assim: todos pensam que eu sou caju, mas eu sou mangueira, mas eu sou manga. E esses valores invertidos a sociedade está tentando colocar na nossa cabeça. E ainda que o mundo inteiro esteja ouvindo sobre isso, e isso tem crescido a cada dia, a maior fonte disso é a Rede Globo. A Rede Globo, ela pega pesado nisso, é jornal. Esses dias eu vi também no Facebook, não sei que dia que passou, mas no programa da Fátima Bernardes, aquele programa Encontro, não sei se alguém viu isso. O pai, a mãe e um menininho de 2, 3 anos ou 4 anos, não sei, o menininho com uma bonequinha na mão. E a Fátima Bernardes pergunta então para o casal, para o pai e para a mãe, por que ele tem uma bonequinha? E o pai e a mãe falou assim: nós identificamos desde que ele nasceu que ele não gostava de brincar de carrinho, que o negócio dele era brincar com boneca. Então nós compramos uma Baby Alive para ele. E o menininho, 4, 5 anos de idade, lá nanando a bonequinha. Eu às vezes brinco que não tem problema homem brincar com carrinho de boneca, ele está treinando para o futuro. Nesses dias, acho que foi o Henry, né, que a gente estava lá na casa do Armando, acho que o Henry estava empurrando o carrinho de boneca. Ela estava falando assim: olha lá, treinando para o futuro, né? Porque quem empurra mais o carrinho normalmente é o marido, né? Mas só isso, só um treinamento, não para se identificar com aquilo. Então a sociedade, ela tem tentado incutir na nossa mente, dentro da nossa família, que tudo isso é normal. Mas a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar deste caminho. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: ensinar não é dar aula de escola dominical dentro da sua casa. Isso não é ensinamento. Nós falamos muitas vezes aqui que exemplo arrastam multidões. Então seus filhos, eles não aprendem com livros, eles aprendem com o seu exemplo. E aqui, nesse texto de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: o apóstolo Paulo falando a Timóteo, olha, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma nesse tempo, e ele estava com saudades de Timóteo, saudades em reencontrar Timóteo, e talvez a despedida deles foi dolorosa. Então Paulo assim fala assim: ó, me lembro com lágrimas de você, Timóteo.
pessoas que dão saudades quando você fica muito longe? Sim ou não? Então Paulo estava dizendo a Timóteo: eu me lembro com lágrimas, estou morrendo de saudades de você. E aí ele fala assim, ó: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde também de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em quem? Na avó Lloyd, na mãe Eunice e depois no filho Timóteo. Ou seja, a avó era uma mulher de Deus, ensinou a filha nos caminhos, que também era uma mulher de Deus, ensinou valores e princípios. Era uma família que tinha vida no altar de Deus. E aí então gerou no coração de Timóteo um grande adorador, um servo abençoado, um jovem detentor da palavra de Deus, porque Timóteo era muito jovem. E Paulo fala assim: olha, eu tenho alegria em reencontrar-te, porque eu vejo que você é um jovem que guarda a palavra de Deus. Você que é pai e mãe e que levantou a mão, que tem filho com menos de 18 anos, os filhos com menos de 18 anos estão sob tua tutela, sob tua autoridade, estão debaixo da tua responsabilidade. Então não tem esse negócio de não quero ir para a igreja. Você vai para a igreja. Ah, mas eu não quero, vou ficar em casa assistindo televisão. Você vai para a igreja. Não, eu com 30 anos minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Ah, não estou afim. Não está afim quando você trabalhar, quando você tiver seu dinheiro, você tiver sua casa, você tiver sua família, você decide o que você quer fazer. Mas quando você mora na minha casa, debaixo do meu sustento, você vai fazer o que eu decido, porque eu sou o pai, eu sou a mãe. E eu que faço o que acho. Lógico que me entenda bem, não estou dizendo para você amarrar uma corrente no pescoço e trazer, né? Mas palavras arrastam pessoas, exemplos arrastam multidões. Então, Timóteo cresceu vendo sua avó orando, buscando a Deus, jejuando. Timóteo cresceu vendo a sua avó jejuando. Timóteo cresceu vendo sua avó buscando ao Senhor, e isso foi gerando nele um desejo de ser igual a ela. Timóteo, ele cresceu vendo a sua mãe obedecendo a sua avó. Timóteo cresceu vendo a sua mãe seguindo os passos de sua avó. E Timóteo disse assim: bom, se a minha avó era uma mulher de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, eu também quero ser um homem de Deus. Porque daí o apóstolo Paulo fala aí no capítulo 3, aí no versículo 14: tu porém, olha, o apóstolo Paulo, ele se tornou um pai espiritual para Timóteo. Ele se tornou uma referência espiritual para Timóteo. E a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, ele instrui Timóteo em muitas coisas. E aí ele diz aqui para Timóteo: tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Diga para a pessoa que está do teu lado: cuidado com quem você aprende. Cuidado quem você está seguindo, porque olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Ele diz para Timóteo assim: tu porém permanece, fique firme naquilo que você aprendeu, fique firme naquilo que você recebeu, sabendo de quem o aprendeste. Sabe, irmão, pessoas com discurso bonito tá cheio por aí. Pessoas com discursos legalistas estão cheios por aí. Palavras maravilhosas estão cheias por aí. E eu sempre digo isso para pessoas que gostam muito de assistir vídeo no YouTube. Quem não precisa levantar a mão. Mas antes de você assistir milhares de vídeos de pregações no YouTube, olhe para a vida e queira conhecer a vida daqueles que estão ministrando essas palavras. E o apóstolo Paulo fala assim: permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja,
Paulo fala para Timóteo assim: você foi ensinado na palavra, então permanece nessa palavra que você foi ensinado. Você, Timóteo, tem uma família que tem uma vida no altar, então queira permanecer no altar de Deus. Que a sua família, Timóteo, é uma família de altar, e que você também seja um homem do altar, porque daí, se você tem uma vida no altar, você poderá levar outros ao altar. Porque eu só posso dizer para você fazer aquilo que eu faço. Não tem como eu dizer para você que é pecado dirigir sem habilitação, se eu não tenho habilitação. Não tem como eu dizer para você que comprar DVD, CD pirata é pecado, porque eu faço isso. Não faço, mas tudo só. Não adianta eu dizer para você, não tem problema andar com o carro sem documento, porque, mas se não tem problema, por que o guarda não pode parar? Não tem como eu dizer uma pessoa não faça, se a minha vida faz. Então Paulo fala a Timóteo assim: olha para vovó, olha para a mamãe, e segue o exemplo daquilo pelo qual você foi ensinado. Essas mulheres têm a vida no altar, e só quem tem a vida no altar pode levar outros a ter uma vida no altar. São altares, ou o que é o altar? Porque talvez eu fale para você, talvez esteja pensando assim: eu tenho que ter uma vida no altar, então preciso ser pastor. Não necessariamente, pode ser. O que é viver do altar? É ser um pastor assalariado? É receber uma oferta da igreja, então pronto, eu sou um pastor que vive do altar. Não também. Mas existe dois altares, um público e um particular. Um altar público é quem eu sou aqui na igreja. O altar público é quem eu sou na rua. O altar público é o altar que eu busco Deus e que eu represento Deus diante dos olhos de todo mundo. Esse é o meu altar público. E o meu altar particular é o altar que eu sirvo a Deus quando ninguém está vendo. Porque servir a Deus quando tem milhares de olhos focados em mim é fácil. Talvez você olhe para mim e pense 1000 vezes assim: olha, sortuda é a pastora Marinês que casou com o pastor Alexandre. Aí você vai perguntar para ela se é sortuda ou não. Se a minha vida aqui na igreja é a mesma vida que eu tenho dentro de casa. E o meu altar particular é quem eu sou dentro da minha casa, é quem eu sou dentro do meu quarto, é quem eu sou onde não tem ninguém vendo. É o altar que eu levanto na minha intimidade a Deus. Quando Jesus fala: quando orares, entre no quarto e vai orar em secreto. Ali naquele lugar é o meu altar particular. É o lugar de relacionamento íntimo com Deus. Eu sempre digo isso, que nós ouvimos muitas pessoas dizendo assim: eu não devo satisfação da minha vida para ninguém. Quem já ouviu essa célebre frase? Deve sim. A partir do momento que você é cristão, você deve sim satisfação da sua vida para todos aqueles que te têm como referencial de cristão. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas. Não, talvez não. Se pagar seria bom. Mas a partir do momento que eu tenho uma vida no altar, a minha vida ela tem que ser referência para quem não tem. Então altar é lugar. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: lugar de encontro com Deus. Diga assim: altar é lugar de encontro com Deus. Diga assim: altar é lugar de ofertas, de sacrifícios e de resgate de valores. E altar é lugar de milagres e de restauração. Aleluia. Então quando nós falamos de altar, nós estamos falando o quê? Que altar é um lugar que eu me encontro com Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 12. Gênesis no capítulo 12 versículo 7 diz assim:
Abraão havia saído da sua terra, Deus havia dado uma direção a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus fala para Abraão: sai do teu lugar de convívio e vai para um lugar agora que eu vou usar a tua vida para ser instrumento para outras vidas. E no versículo 7 do capítulo 12 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Diga assim: no altar é o lugar que Deus aparece. Ou seja, quando eu tenho minha vida no altar, eu tenho um momento de encontro com este Deus. Muitas pessoas que não têm esta vida no altar, ou não levam a sua família a ter esta vida de encontro com Deus. E nós precisamos criar ambientes para que Deus seja entronizado na nossa casa. Se eu quero levar a minha família a ter uma vida no altar, e neste altar de encontro com Deus, eu preciso criar este ambiente para que isso aconteça. Eu preciso ouvir na minha casa louvores que ativam o ambiente espiritual daquele lugar. Na minha casa, minha filha, ela precisa ver eu lendo a Bíblia, ela precisa ver eu orando. Eu criar este ambiente de encontro com Deus. Esses dias nós estávamos jantando, e aí a gente já começou a jantar, porque não é todo dia que a gente ora pela comida, né? Eu sei que na sua casa também. Mas tá lá, a gente estava jantando, aí a Rebeca parou no meio: não vamos orar? Olhando pro outro assim: vamos, lógico, a gente já ia orar já. Já estava quase acabando de jantar. E a Rebeca virou: e aí, não vamos orar? Preciso criar um ambiente de encontro com Deus dentro da minha casa. Eu já contei aqui, eu sei que na sua casa também, mas como eu sempre digo, eu falo a partir da minha, porque é o lugar que eu vivo. Um dia eu acordei pela manhã e coloquei a Rebeca no sofá, dei a mamadeira, ela acabou de mamar, e ela foi lá no quarto dela, pegou a guitarrinha da Barbie, o microfoninho da Barbie e trouxe para mim. Coloco a guitarra, me deu o microfone. Eu falei: que isso, filha? Papai, toca para a Rebeca orar. E quando eu olhei, ela tinha colocado as 3 bonequinhas dela de joelho, e ela estava assim no sofá já: vai, papai, toca para a Rebeca orar. E eu fiquei lá: o único que é digno, com a guitarrinha dela. E ela ficou assim. E ela ficou ali orando. Eu creio que ela estava orando. A criança, ela é muito inocente em tudo que faz. E ela ficou ali até eu parar. A hora que eu parei de cantar, ela parou de orar. Ou seja, eu preciso criar um ambiente para que a minha família tenha uma vida no altar de Deus. Ah, pastor, mas na minha casa nem todo mundo é crente. Não tem problema, coloca um louvor lá e vai adorando. Deixe eles verem você lendo a Bíblia. Deixe eles verem você lendo um livro que fala a respeito das coisas de Deus. Mas às vezes a pessoa, ela é a primeira a colocar no Big Brother, na Fazenda, nessas pornografia toda, nessas coisas que não traz valor nenhum. E os filhos tudo sentados à frente da televisão, assistindo tudo aquilo e tendo aquilo como referência moral para suas vidas. Então o altar, ele é lugar de encontro com Deus. Se a minha família é uma família no altar, que tem uma vida no altar, é uma família que é movida por este ambiente. Abra sua Bíblia comigo, aí em Gênesis mesmo, no capítulo 13, um pouquinho para frente. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ou seja, Deus havia liberado uma palavra sobre Abraão. Sabe o que ele fez? Levantou um altar para Deus se manifestar naquele lugar. E a partir de então ele buscava a Deus naquele lugar. Então diga assim comigo: o altar é lugar de encontro com Deus. Como você vai levar sua família ao altar? Não sei. Como você vai levar os seus filhos ao altar? Eu não sei. Como você vai levar a sua mãe, seu pai, seu marido? Não sei. Busque. Eu preguei aqui na quinta-feira. Qual é a sua batalha? Você precisa buscar em Deus uma estratégia para vencer essa batalha.
Mas é a partir de você. Você está aqui nessa noite, você está recebendo aqui nessa noite. Não é a partir de mim, não é a partir do pastor Daniel, não é a partir da Ana Paula, não é a partir da Cida, é a partir de você. Não adianta ficar, pastor, vamos orar lá em casa. Eu vou orar, mas não adianta eu orar na sua casa e eu virar as costas e você não exercer a autoridade dentro do lar. Não adianta eu ir lá ungir sua casa da ponta aos extremos da casa e eu virar as costas e você abrir mão de valores e princípios, falando, mas ele quer, tadinho, mas é... Quantas vezes você já deu um brinquedo pro seu filho que você achou que não deveria dar, mas porque ele fez birra, você deu? E sabe o que Deus tem falado comigo muito forte nesses dias? Que é uma batalha, mas nós só vamos conseguir vencer essa batalha, diga assim para a pessoa que está do teu lado, juntos. Nós começamos a orar, liberando palavras. Talvez o seu filho hoje não está na igreja, mas não fale a ele, fica quieto, comece a liberar a palavra no reino do Espírito. Fala assim, olha, demônio que está segurando a mente do meu filho, olha, demônio que está segurando meu filho nessa situação, minha filha, minha esposa, eu te repreendo em nome de Jesus. Também não seja um pai chato, porque daí se afasta de vez, mas exerça a autoridade. Comece a criar ambientes de encontro com Deus dentro da sua casa. Comece a levantar altares dentro da sua casa. Comece a colar adesivo em tudo quanto é lugar. Seu filho mora lá, a casa é sua. Seu marido mora lá, coloca uns adesivos na geladeira. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Falando, colocando uma palavra profética na nossa geladeira. E pode ter certeza que essas palavras vão entrando. Pode ter certeza. Coloca lá no banheiro, lá, bem de frente com o vaso sanitário. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje estava vendo um videozinho do rapaz que entra no banheiro e esquece o celular. Porque hoje se a gente esquece o celular, sabe o que fazer mais dentro. O rapaz ficava abrindo a porta do box, fechando a porta do box, abrindo a porta do box. Coloca lá, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E coloca uma plaquinha na porta do banheiro, proibido entrar com o celular. Compra um aparelhinho e cortar o sinal do celular dentro do banheiro. E vai ter que ficar lendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque já viu quando está no banheiro, você lê rótulo de shampoo, lê revista feminina, é o que tiver, né? Até a embalagem do papel higiênico. Então coloca um versículo. Crie ambientes de encontro com Deus dentro da sua casa. Deixe uma Bíblia no sofá. Coloque um livro que chame a atenção em cima de um rack. Crie ambientes. Estabeleça altares ao Senhor dentro do seu lar. Segundo altar, ou segundo lugar que representa o altar, diga assim comigo, lugar de oferta, de sacrifício e de resgate de valores. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 24. Êxodo 20, 24. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que a sua casa será um lugar de encontro com Deus. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu não faço as coisas porque eu sou pastor. Por que eu não dirijo sem habilitação? Porque eu sou pastor. Por que eu não dirijo o carro documento atrasado? Porque eu sou pastor. Por que eu não roubo, não mato, não adultero? Porque eu sou pastor. Não, eu não faço isso porque eu sou filho. E represento um pai. E represento um reino. Por isso, só por isso. Quando eu morava em Bertioga é uma cidade que todo mundo vai o quê? Beber, oba-oba. E uma vez meu tio chegou na minha casa com um isopor de cerveja. E ele falou, posso entrar? Eu falei, não acho legal. Falei, então eu posso deixar lá no porta-mala do carro e eu vou lá pegar? Eu falei, pode deixar. Por quê? Porque a autoridade dentro da minha casa, quem é? Quem, irmão? Sou eu. Então eu determino se um demônio entra ou não.
Eu determino se uma situação acontece ou não, dentro da autoridade que me foi concedida dentro daquele lar. Ah, pastor, meu marido não é crente, não tem problema. Ah, ele bebe cerveja na minha casa, não tem problema. Mas começa a liberar a palavra, flecha no reino do Espírito, fala assim: cão do inferno, hoje ele entrou com essa cerveja, te repreendo em nome de Jesus. Amanhã ele não vai ter dinheiro para comprar cerveja. Vai liberando. Mas a gente aceita tudo passivamente. Ah, mas tadinho, ah, mas bonitinho. Não, cuidado, porque Timóteo, ele viu na avó e na mãe exemplo, por isso que ele se tornou um homem de Deus. Que a minha vida seja exemplo para minha filha, que a minha vida seja exemplo para as pessoas que me rodeiam. E eu não faço tal coisa porque todo mundo faz, o problema é do todo mundo. Eu sei quem eu sou em Deus. E altar é lugar de sacrifício, de resgate de valores, de oferta. Olha Êxodo capítulo 20, versículo 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar memória do meu nome, virei e te abençoarei. Aleluia. Olha o que Deus diz a Moisés. O povo: estabeleça um altar, e este altar será lugar de oferta, de sacrifício, de entrega, de holocausto. Ou seja, uma família que tem uma vida no altar, eles entendem os princípios e valores do reino. Como o pastor Daniel disse aqui, quando a nossa mente se limita a dízimo e oferta a dinheiro, quão pequena é a nossa mente. Dízimo e oferta, ele está muito mais ligado à obediência do que a dinheiro. Então Deus fala assim: olha, eu vou estabelecer um altar, e no altar a sua família vai ofertar. No altar a sua família vai abençoar outras famílias. No altar os seus filhos têm que ver você, seus filhos estão na igreja, eles têm que ver você ofertando na igreja. Os seus filhos têm que ver você abençoando outras vidas, não levando uma vida egoísta, egocentrista. Mas quando a minha família é uma família do altar, ela entende que dinheiro é o que menos importa, porque todo dinheiro e todo sustento vem de Deus. Sabe, eu aprendi há pouco tempo atrás, às vezes nós temos o costume de falar assim: o filho pede uma boneca. O que a gente fala? O filho não, tá amarrado. A filha pede uma boneca. A filha pede uma boneca, o filho pede um carrinho, a esposa pede uma geladeira nova, o marido pede um carro novo. O que normalmente nós usamos para não comprar? Não tem o quê? Não tem o quê? Fala mais alto: não tem? Quando nós declaramos que não temos dinheiro, nós estamos dando valor a Mamon, ou seja, é Mamon que reina na minha casa. Então ele retém o dinheiro e os meus sonhos são paralisados. Ele retém o dinheiro e pronto, nada mais se faz dentro da minha casa. Bom, mas se nós pregamos que Deus é doador de recursos, se nós pregamos que nós precisamos andar por fé, como eu disse aqui, não uma fé inconsequente, mas eu creio que Deus pode fazer. Contar um testemunho aqui para você a respeito disso. Ontem eu fui num retiro, eu não tinha dinheiro para pagar o retiro. Mas eu falei: não, eu vou. Eu falei: nossa, me dá um tô apertado. Da onde que eu vou? Mas eu vou. E num dia antes, Deus proveu o dinheiro e eu fui. Ainda comprei camiseta, gastei. Paguei pedaço. Quando eu falo: eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro, eu estou dando crédito a Mamon, dizendo assim: olha, o Deus do dinheiro é quem manda nos meus sonhos e nas minhas realizações. Mas eu creio que Deus é dono dos recursos. Se Deus tiver que me dar um carro, Deus me dá um carro. Se for um recurso para a realização da obra, nós sempre falamos aqui: nós não temos dinheiro. Quem olhou esse galpão aqui antes e olha hoje, fala: acho que nós estamos nadando dinheiro como igreja. E nós ouvimos esses testemunhos.
esse testemunho não, esses falatórios fora da igreja. Nossa, hein, eles estão, cara, já ouvi falar que vocês recebem até oferta para fazer. Não, Deus levantou irmãos da igreja, um pagou o forro, o outro pagou a parede, o outro deu a tinta, e assim foi sendo construído. Sabe por quê? Porque em momento algum nós não temos dinheiro. Deus, a obra é sua, o recurso vem do Senhor. Então o altar é lugar de sacrifício, de entrega. Família que tem uma vida no altar, ela entende que dinheiro é o que menos importa, porque Deus é doador dos recursos. Eu já contei aqui milhares de vezes o meu testemunho quando eu morava em Bertioga. Nunca fiquei um dia sem almoçar, nunca fiquei um dia sem jantar, nunca fiquei um dia sem comer o que eu tinha que comer para aquele dia. Deus sempre proveu através do seu reino. E todo o tempo que eu morei lá, eu nunca deixei de dizimar, nunca. Ah, mas era o último. Se era o último, já quebrou o princípio que para Deus é o primeiro. Mas a minha família, ela tem que ter uma vida no altar. A minha família, ela tem que ter uma vida de sacrifício. Aí os meus filhos também vão ver a vida de oferta. Diga assim: altar é lugar de oferta. Então você precisa ensinar seus filhos, você precisa ensinar seu marido, sua esposa, a sua família, a sua casa, que o dinheiro não é importante, é necessário. A Bíblia fala assim que o problema de muitas coisas é o amor ao dinheiro, e por causa do amor ao dinheiro muitos têm se desviado da fé. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quem precisa de dinheiro aqui, diga amém. Não precisa ter medo, né, irmão? Diga aí: ô Deus, olha aí, olha para mim. Você precisa de dinheiro? Eu também preciso. Sem dinheiro a gente não come, não bebe, não veste, dentro da sociedade que a gente vive. Lógico que Deus é o liberador dos recursos de tudo, mas eu preciso mostrar para minha casa, para minha família, e eu preciso exercer isso dentro da minha casa, que o dinheiro não domina os meus sonhos e os meus projetos, porque Deus é dono de todas as coisas. Deus é dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. Quando nós mudamos para o apartamento, a nossa pia lá não tinha gabinete. Aí nós olhamos e falamos: puxa Deus, não tem dinheiro aí por gabinete, vai ficar sem gabinete mesmo. E aí um dia o irmão falou assim: vocês estão precisando de algum gabinete lá na casa lá de vocês lá? Ele tinha uma empresa no sul de móveis planejados. Ele mandou vir do sul. Eu falei: não tem dinheiro nem para pagar o frete. Ele falou: não vou cobrar frete, não vou cobrar nada. E nos deu o gabinete. Sabe por quê? Porque eu preciso falar para ele. Eu preciso, não para eles, mas para ele. Eu preciso levar a minha filha a entender isso. Papai, quero uma boneca. Vá orar. Já estou quase ano. Sabe o apóstolo Cristiano, aquele que pregou aqui no Domingo das Flechas? Ele conta um testemunho maravilhoso, que todo ano ele tinha uma vida financeira estável, muito boa, e todo ano eles iam para Disney. E aí um dia acabou a vida financeira estável, a empresa que ele tinha com o pai dele quebrou, e ele não tinha mais condições de ir para Disney. E aí no ano seguinte a filhinha dele falou, a filhinha de 10 anos falou: eu quero ir para Disney. Ele falou: filha, não vai dar. Ela falou: mas eu posso orar? Ele falou: pode orar, pode. Ora aí, se Deus nos abençoar, se Deus liberar. Naquela semana ele recebeu uma ligação de um pastor lá de Los Angeles. Eu queria que você viesse pregar aqui. Eu falei: beleza, vou. Não, mas não é só você, você vai vir você, sua esposa e seus 2 filhos. Eu falei: beleza. Aí ele falou para a filhinha dele assim: tá vendo, filha, Deus ouviu sua oração. Não vamos para Disney, mas vamos para Los Angeles. E aí 2 dias antes dele embarcar, o pastor lá grava um vídeo no Skype e fala: ah, esqueci de falar, comprei para vocês 4 entradas para Disney. A oração da criança tem um poder, e ele fala: eu tenho certeza absoluta que aquele convite veio por meio da oração da minha filha de 10 anos, foi lá orar, e Deus colocou ele para pregar num congresso gigante em Los Angeles junto com o Luiz Hermínio. Ensina sua filha a orar. A
Rebeca agora quer beber a live, quer ficar assistindo esses desenhos no YouTube, que é só a graça de Deus, né? Esse dia foi para ela: vai orar, filha. Talvez ela não entenda ainda o que é orar para ganhar, mas eu estou dizendo ao espírito dela: vai orar. Talvez ela não entenda, mas o espírito dela está recebendo aquilo. Lugar de sacrifício. Sabe o que é sacrifício? É eu levar a minha família à igreja e dizer assim: olha, tá sol, é horário de verão, mas nós vamos para a igreja. Eu tenho que mostrar para minha filha a importância de estar na casa do Senhor. Eu tenho que mostrar para minha família a importância de estar na casa do Senhor. Não é porque é horário de verão que a gente não vai para a igreja. Passou o dia na piscina, não vai para a igreja. Chegou a família em casa, não vai para a igreja. Passeou, não vai para a igreja. Que valores e princípios que eu estou ensinando para o meu filho? Que o altar não é lugar de sacrifício, e altar é lugar de sacrifício. Família que tem a vida no altar vive um momento de sacrifício. Às vezes vai ter que deixar uma festa. Diga assim comigo: altar é lugar de milagres. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, no capítulo 18, no versículo de número 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Diz assim, amém? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como era para semear 2 medidas de semente. Então armou lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre as lenhas. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o pela segunda vez. Fizeram, fazei-o pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água todo o rego. Então Elias, ele levanta um altar a Deus, e ele leva as pessoas a ver que o altar é lugar de milagre. Família que tem uma vida no altar, eles vivem milagres. Mas este milagre, agora presta atenção aqui, a Bíblia fala que Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Elias restaurou o altar que estava despedaçado. Então é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, levantarmos o altar de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E se ele está em ruínas, se ele está destruído, nós precisamos buscar em Deus estratégias de que forma restaurar este altar. E quando este altar estiver restaurado, vai ser um ponto de encontro com Deus, vai ser um lugar de sacrifícios e de holocaustos, e vai ser um lugar para a realização de grandes milagres. Diga para a pessoa que está do teu lado: a sua família vai viver grandes milagres, em nome de Jesus. Quem precisa de um milagre aí, levanta a mão. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus, que a sua família vai viver grandes milagres. Ah, mas por causa da minha palavra? Não, por causa do seu posicionamento. Elias restaurou o altar. Elias ofereceu uma oferta sobre aquele altar. Elias realizou um sacrifício sobre aquele altar. Elias desafiou qualquer Deus. Elias desafiou qualquer pessoa e disse assim: olha, este lugar será o lugar de milagre. Uma família que vive no altar, ela vive constantemente milagre. Qual é o grande milagre? Não sei. Diga para a pessoa do seu lado: presta atenção nas pequenininhas coisas que Deus está fazendo. As pequenininhas coisas. Não acho que o grande milagre, vem aquele negócio barulhento, está chegando
pegando o grande milagre. Se você não é fiel no pouco, não será no muito. Se você não observa os pequenos milagres, Deus não derramará dos grandes milagres sobre a sua vida. Se você não é grato nas pequenas coisas, dificilmente Deus te colocará em grandes lugares. Se você não atenta para as pequenas coisas, dificilmente vai atentar para as grandes. E se atentar para as grandes, vai achar que foi por benefício próprio, por mérito próprio. Então Deus vai falar assim: olha para as pequenas. Qual é o maior milagre? Acordei, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pelo dinheiro que eu comprei pão e leite para tomar café nessa manhã. Tem gente que está comendo bife lá e está assim: nossa, que bife duro, essa porcaria fora. Tem gente que vê lá: veio na cesta profética, ganhei a cesta profética. Veio o suco ADs de laranja. Joga no lixo essa porcaria, ninguém come assim. Nós desprezamos os pequenos milagres, por isso muitas vezes não vivemos os grandes milagres. Uma família que tem uma vida de altar, no altar, é uma família que presta atenção em tudo isso. E quando eu tenho uma família com uma vida no altar, eu tenho uma família que é do altar. E uma família que é do altar, ele leva outras famílias ao altar. Deus falou para Abraão assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E em ti e através da sua família serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, se a sua família tem uma vida no altar, será uma família de altar. E uma família de altar leva outras famílias ao altar. Aleluia! Uma família de altar, ela é exemplo para outras famílias chegarem no altar. Então eu quero orar com você nessa hora, por você e pela sua família. Nós vamos levantar um clamor pelas famílias nessa noite, mas que você possa entender que a sua família precisa ter esse lugar de encontro com Deus. Quem tem filho, levante a mão. Diga assim: o meu filho, ou a minha filha, ou os meus filhos. Diga assim: eles estão de olho em mim. Pense nisso. Levante um altar de encontro, um lugar que haverá um encontro com Deus. Talvez você não pode obrigá-lo, a forçá-lo a fazer nada. Não pode. Mas crie ambientes proféticos dentro da sua casa, a ponto de a cada lugar, a cada momento, a cada instante ele ser ministrado por alguma coisa. Deixe uma Bíblia aberta, um livro colocado num lugar estratégico, um versículo pregado em um lugar, um louvor tocando na hora certa, e você começa a criar este ambiente de encontro com Deus dentro da sua casa. O problema é que tem pessoas que acham que buscar Deus é só na igreja. Aí chega em casa, às vezes o marido, a filha ou filha pergunta: e aí, como é que foi? Foi legal. E já começou a fazenda? Pô, irmão, me ajuda. Aí não dá. Vai no cinema, vai assistir Poltergeist. Pô, me ajuda, irmão. Aí fica difícil. Fala: pastor, ajuda aí, o demônio está entrando na minha casa também. Se foi lá, não assistiu Poltergeist, sei lá, nem tem Poltergeist, mas sei lá, tem Colheita do Mal, Filho do Capeta, tá cheio de filme desses, que são portas, irmão. Não acho que é brincadeira, não. Uma vez, quem já assistiu DVD ou um vídeo no YouTube de ministrações de louvor? Quem? Você foi ministrado? Você sentiu uma unção fluindo na sua casa através desse louvor? Sim ou não? Se a unção de Deus entra, o lixo do inferno também. Vai falar: pastor, meu filho está vendo vulto. Lógico, leva a criança de 3 anos para assistir o Poltergeist, que é o quê? Me ajuda, irmão. Aí fica difícil, a família está no altar. Então nós precisamos criar ambientes proféticos dentro da nossa casa. A Bíblia fala que Abraão levantou o altar, Moisés levantou o altar, Elias levantou o altar. Então nós precisamos levantar altares dentro da nossa casa. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus para nós orarmos. Sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Crie ambientes para que os seus filhos tenham prazer em estar no mesmo lugar que você está. Que o seu marido queira: tem alguma coisa estranha, a mulher está indo para a igreja, está voltando muito diferente, eu vou lá ver o que está acontecendo lá. Eu
sei qual é a estratégia que eu tenho dentro da minha casa. E eu não posso transferir a responsabilidade para outros. A minha casa está uma bagunça por causa do governo, minha casa está uma bagunça. Quando eu transfiro esta responsabilidade, eu estou delegando a eles a autoridade. A autoridade do meu lar está sobre meu Deus. Ele é dono do ouro, dono da prata, Ele é dono de todas as coisas. Amém? Então levante sua mão em direção à sua casa. E nós temos falado muito a respeito de flechas. E Eliseu, né, que foi Eliseu, que pegou o rei lá e falou: atira flechas. Senhor, nós podemos liberar palavras nessa noite. Ontem nesse retiro que eu fui, falou muito sobre isso, de nós liberarmos palavra. Não está acontecendo, mas eu estou orando e eu estou liberando palavra. Então libere palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. Libere palavra sobre a sua filha, sobre o seu filho. Libere, não sou casado ainda, então já libera a palavra, Deus. Em nome de Jesus, que meu varão chegue, que minha varoa chegue, Deus. Me mostra quem é, Deus. Me dá direção para eu agarrar. Deus, me dá direção, estratégia, Deus. Aleluia. Então você vai orar pela sua casa nessa noite. Fala: olha, o demônio está segurando a mente do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa. Agora, em nome de Jesus, solta. Demônio do vício, do roubo, da mentira, do homossexualismo, sai em nome de Jesus da minha casa. Demônio que vem para roubar minhas finanças, para roubar o dinheiro da minha família. Libere palavras nessa noite. A autoridade está sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pelas famílias. Só uma família que tem a vida no altar pode levar outras famílias ao altar, Deus. Só a família que está no altar vive no altar, vive levando outras ao altar. Então eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que as famílias desta casa serão famílias fortes, famílias abençoadas. Ainda que hoje aqui só esteja congregando o filho, eu profetizo que o pai, a mãe, os irmãos virão a conhecer o Senhor Jesus. Ainda que hoje está congregando só a mãe, eu profetizo que o marido e os filhos virão conhecer o Senhor Jesus. Aqui, ainda que estejam só os pais, eu profetizo que os filhos conhecerão Jesus. Pai, que nós possamos viver no altar, que a nossa vida esteja no altar todo dia. Deus, nós lutamos para permanecer no altar. Como é difícil, não é fácil. Senhor, eu quero mesmo declarar sobre o teu filho, sobre a tua filha, sabedoria que vem do céu para educar filhos, para instruir os filhos, assim como o Lloyd, assim como Eunice tiveram sabedoria para ensinar Timóteo. Eu profetizo que nós teremos sabedoria para instruir a criança na palavra. Não é somente dando estudo, mas é sendo exemplo. Que a minha vida fale alto sobre a vida da minha filha, sobre a minha família, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Júbilo, pois tu és Deus Cristo. Senhor, que as famílias sejam direcionadas pelo teu Espírito Santo, porque cada um que está aqui representa a sua casa, representa a sua família, representa, Senhor, ó Pai, o convívio do seu lar. Então dê sabedoria, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, ao marido, à esposa. Dê sabedoria, Senhor, para que eles conduzam os filhos, Senhor, ó Pai, e instruam na tua palavra. Senhor, dê sabedoria, Senhor, ó Pai, aos filhos, para honrar os pais, para abençoar os pais, em nome de Jesus. E eu quero declarar que nenhuma acusação virá sobre a sua
vida, ainda que a sua casa não esteja vivendo a totalidade do altar, eu profetizo, o diabo não tem como te acusar, porque eu profetizo em nome de Jesus que eles estarão aqui, ou conhecerão o Senhor Jesus de alguma forma, em nome de Jesus, amém? Enquanto eu orava aqui, Deus falava que tem pessoas que estão se sentindo acusadas, porque, pode continuar. Tem pessoas que estão se sentindo acusadas, porque o filho, porque a filha, porque o marido, porque a esposa não estão no altar. Mas a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então que você possa instruir, que você possa ensinar, que você possa direcionar e libere palavras ao reino do Espírito. Deus tem falado isso nesses dias. Ore, dê ordem no reino espiritual, não dê ordem a Deus, dê ordem no mundo espiritual, e você vai começar a ver as coisas acontecendo. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus, amém? Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga isso um pouquinho. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao Rei. Aleluia. Aplauda Jesus aí mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. É responsabilidade sua levar a sua família a ter este encontro com Deus, levantar este altar dentro da sua casa. Amém? Terça-feira, acende a luz para mim, por favor.